O que levaria um padre da Igreja Católica a publicar um texto em um site de ampla repercussão internacional falando mal da própria Igreja Católica? Neste vídeo eu vou trazer quem é este padre, o que ele escreveu e analisar os principais pontos do conteúdo trazido por este sacerdote. Antes de começar o vídeo, faço o convite para você já se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir este vídeo, compartilhar com seus familiares, amigos e pessoas próximas a você. Em primeiro lugar, de quem estamos falando? Antes que você pense que é um padre brasileiro, que é um padre da sua paróquia, que é o seu pároco, fique tranquilo. A menos que você more nos Estados Unidos e já conheça o sacerdote. O nome do padre é Thomas Rees, um sacerdote jesuíta de 81 anos de idade, ele que além de ser padre, também é formado em jornalismo. Vamos trazer aqui agora um pouco do currículo dele, pois o padre já foi editor-chefe da revista mensal dos jesuítas nos Estados Unidos, além de ser um contribuidor colunista do National Catholic Reporter e atualmente trabalha como um colunista sênior da publicação Religion News Service, serviço de notícias religiosas, um portal que trata de temas não só católicos, mas da religiosidade em geral, onde foi publicado o texto polêmico. E a manchete, se prepare, ele falou o seguinte: eu odeio a missa tradicional antiga. Esta foi a manchete do texto escrito então pelo Padre Thomas e publicado neste portal lá dos Estados Unidos. Agora vamos trazer aqui alguns dos principais pontos do artigo. Como que o padre fez o texto? Ele simulou o diálogo de uma confissão. Ele estava se confessando para um padre. E o foco da confissão era justamente o fato dele odiar a missa do rito antigo, o rito anterior ao Concílio Vaticano II. E veja só o que ele disse ao se referir ao rito antigo, ao rito tridentino, ou à missa tradicional, várias formas como é chamada. Ele disse que parece um zumbi, pois pensava estar morta, mas fica voltando. Ele tenta fazer um agrado dizendo que não odeia as pessoas que participam da missa, mas que ele acredita que se estas pessoas tivessem recebido uma catequese melhor, conseguiriam apreciar melhor a liturgia nova, a liturgia atual, a liturgia pós-conciliar do Concílio Vaticano II. O padre segue, e veja só, ele tem 81 anos de idade, então na sua juventude ele conviveu com esta forma de missa, dessa forma de celebração da missa, a missa em latim, a missa antiga, a missa tridentina. E mais tarde ele garante que, como forma de obediência, acolheu o rito novo, o rito atual, lá pelo ano de 1969, quando ele já tinha aí os seus 24 anos de idade. Nesta confissão, um outro pecado que ele fala ao sacerdote confessor, que ele sente ciúmes das pessoas que participam da missa no rito antigo, do rito tridentino, pois, segundo ele, elas são em pouco número, pouco numerosas, mas muito organizadas, que recebem muita atenção dos bispos e da mídia. E ele termina este ponto dizendo: enquanto nós, que defendemos a liturgia atual e defendemos reformas na igreja, somos ignorados. Depois disso, o padre Thomas faz uma crítica ao Papa Bento XVI,
Na verdade, enquanto ainda era o cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, pois, segundo o sacerdote jesuíta, o cardeal Ratzinger falhou na tradução da missa do missal do latim para o inglês. E veja que esta não é a primeira vez que o padre Thomas escreve detonando, criticando o rito antigo, o rito latino da missa que era celebrada antes do Concílio Vaticano II. No ano de 2021, veja só o que ele escreveu. A Igreja Católica precisa ser clara de que quer que o rito antigo da liturgia desapareça. Foi isso que ele escreveu. E veja só, o artigo foi publicado no mês de abril de 2021, 3 meses antes do Papa Francisco publicar o Traditionis Custodes, um motu próprio que restringiu bastante a possibilidade da celebração da missa neste rito, o rito anterior ao Concílio Vaticano II. Ele volta no texto a criticar o Papa Bento XVI enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, pois, segundo ele, o Papa Bento XVI liberou demais a celebração do rito antigo, tirando a autoridade dos bispos para tomar esta decisão e deixando a cargo dos padres a decisão pela celebração do rito antigo, do rito latino. O padre jesuíta, ele ataca também os seminaristas que apreciam o rito tridentino, o rito antigo de celebração da Santa Missa, dizendo que estes seminaristas sequer deveriam ser ordenados padres. E o texto termina dizendo que, na opinião do padre Thomas, o rito antigo, o rito latino, ele deveria ser proibido, banido dos principais momentos da vida litúrgica da igreja. Ele cita, vamos ver aqui quais que ele cita. Ele cita a Semana Santa, a Páscoa e a Festa dos Santos. E para terminar, ele disse que ela não deveria ser permitida de ser celebrada todos os domingos. Este, então, os principais pontos do artigo do padre jesuíta, vamos confirmar aqui o nome dele certinho para vocês, Thomas Rees, de 81 anos, americano, que escreveu este artigo, então, falando que ele odeia o rito antigo da missa. Aí eu faço a pergunta ao senhor sacerdote, se o vídeo chegar lá nos Estados Unidos, pois há um percentual de espectadores do canal que moram nos Estados Unidos. Acredite você ou não. Por que escrever este tipo de artigo? Porque não há nenhuma necessidade. Desculpa, mas este texto aqui, ele não acrescenta em nada na vida da Igreja Católica. E veja bem, eu nunca participei de uma missa neste rito na minha vida. Sempre participei da missa no rito atual, no rito pós-conciliar do Vaticano II. Outro ponto, o rito antigo ganhou muito destaque por causa de toda a confusão envolvendo a fraternidade sacerdotal São Pio X. Ocorre que esta fraternidade não detém o monopólio da celebração deste rito. Outros institutos têm autorização para celebrá-lo e eles estão em perfeita comunhão com o Papa, com a Igreja Católica. Então, o rito antigo, este rito latino, tridentino, como quer que vocês chamem, ele não é um rito proibido na Igreja Católica. Há sim restrições, é preciso autorização do bispo, mas proibido ele não é. E outra questão, a Igreja Católica é uma igreja de 2000 anos de história, mais até, né? Porque nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se nós estamos falando só da vinda de Cristo, nós estamos falando de 2000 anos de história. Nós não podemos desprezar nenhum ano desta história. Cada período da história ajudou a construir a igreja primitiva,
com São Pedro, depois do seu martírio, os primeiros papas, as primeiras comunidades cristãs, o crescimento da igreja, os conflitos, os desafios que ela passou ao longo destes 20 séculos. Tudo isto formou a igreja, com erros, com acertos, com ensinamentos, com mudanças e com melhorias. Então, creio que um artigo escrito por um padre falando mal da própria igreja não me parece adequado. Lamento. E você? Tinha conhecimento do artigo do padre jesuíta Thomas? O que você achou dele? Escreva sua opinião nos comentários, sempre trazendo com bons argumentos, trazendo um argumento sólido, um argumento com educação. Todos são bem-vindos, certo? Eu sou o jornalista católico Marcos Cobolt e aqui no canal eu trago notícias sobre a Igreja Católica do Brasil e do mundo. Quero fazer um convite a todos para considerarem a possibilidade de se tornarem membros aqui do canal. Se tornando um membro, você vai ajudar que este trabalho de anunciar a Igreja Católica, de trazer notícias sobre a Igreja, siga em frente. Combinado? Que Deus abençoe a sua vida, que Nossa Senhora interceda por todos nós. Um grande abraço a você e até a próxima!